Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é a Série A3 do Campeonato Paulista, que neste sábado, dia 18 de março, teve aí o encerramento de sua primeira fase, quando foram definidos os últimos classificados, também os grupos da segunda fase, na Série A3 tem grupos na segunda fase, e também as duas equipes rebaixadas. E olha só, hein, tem time que foi vice-campeão paulista e não faz muito tempo, rebaixado para a quarta divisão de São Paulo. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então vamos começar falando do começo, né? São aí os resultados dessa última rodada, 15ª rodada da Série A3. Todos os jogos aconteceram simultaneamente na tarde desse sábado e eu vou passar para vocês então os resultados e comentando aqui a consequência de cada um desses resultados. A rodada teve o Votuporanguense vencendo o Rio Preto pelo placar de 1-0. O Rio Preto tanto se esforçou que acabou ficando fora da segunda fase. O Rio Preto teve um começo aí de jogo de campeonato muito bom, mas nas últimas 4 rodadas somou apenas 1 ponto e olha só que coisa, ficou fora da segunda fase por causa de 1 ponto. Então aí o Rio Preto aí, essa queda de desempenho do Rio Preto no terço final da primeira fase acabou custando aí um lugar na sequência da competição. Já a equipe do Votuporanguense que apenas cumpria a tabela, brigava contra o rebaixamento, é verdade, né? O Votuporanguense então acabou aí escapando do rebaixamento, ficou em 13º lugar. O Capivariano empatou com o Bandeirante em 1-1. Esse jogo foi lá na Arena Capivari. Resultado aí que fez o Capivariano perder a chance, né, de terminar aí a primeira fase na segunda colocação. O Capivariano ficou em terceiro lugar, ficou com os mesmos 27 pontos que a equipe do São José, mas em terceiro lugar por conta aí do número de vitórias. E o Bandeirante morreu na praia, né? Acabou ficando ali com 20 pontos, os mesmos 20 pontos que a Matonense, mas na nona colocação por ter uma vitória a menos. Já o Esporte Clube São Bernardo perdeu em casa aí para a incrível Matonense, a Matonense aí que acabou se classificando, vinha aí de 3 derrotas seguidas, mas na última rodada aí venceu fora de casa o São Bernardo por 3-1 e pegou a última vaga, a 8ª colocação. O São Bernardo em queda livre aí no campeonato, vinha de 2 derrotas, essa foi a terceira derrota consecutiva do São Bernardo. Mesmo assim, ele ainda se classificou ali na Bacia das Almas, somou 22 pontos e está na segunda fase. Outro que se classificou foi o Desportivo Brasil, foi até Osasco e venceu o Audax pelo placar de 2-0. O time de Porto Feliz terminou a primeira fase na 5ª colocação com 24 pontos. Quem se deu mal foi o time de Osasco, aí, o Osasco Audax, que em 2016, num time que era dirigido pelo Fernando Diniz, e que tinha Tchê, Camacho, tinha o goleiro Sidão, acabou aí ficando na lanterna do campeonato e amargou aí mais um rebaixamento. O Audax, que na temporada passada estava na Série A2, perde hoje para o Desportivo Brasil por 2-0, acabou aí na lanterna do campeonato, somou apenas 12 pontos e está rebaixado para a Bezinha do ano que vem. É bem verdade, né, que se tivesse vencido ia dar no mesmo, né? O Sertãozinho e o Barretos, o Sertãozinho acabou vencendo, né? Então, e o Votuporanguense também. Então o Audax, mesmo se tivesse vencido, o Desportivo Brasil também ia ser rebaixado. O Marília venceu a Itapirense pelo placar de 3-0. Resultado aí que deixou o MAC na primeira colocação. O Marília aí que vinha de 2 derrotas seguidas, tinha até perdido a primeira colocação para o São José, mas conseguiu aí recuperar a primeira colocação e foi a melhor equipe da primeira fase. Já a Itapirense aí terminou o campeonato na 12ª colocação, mas daqui a pouquinho eu vou passar a classificação inteira aí para vocês. O Red Bull Bragantino 2, né, que agora é o novo nome aí do Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino 2, goleou a equipe do Barretos por 5-0, se livrou aí de qualquer risco de rebaixamento e mandou o Barretos junto com o Audax para a Bezinha. O Barretos aí ficou com 16 pontos, os mesmos 16 pontos que o Sertãozinho, porém o Barretos aí acabou tendo uma vitória a menos e foi rebaixado. Falando no Sertãozinho, o Sertãozinho fez aí o que parecia impossível, né? O Sertãozinho quebrou a sequência aí, acho que de 7 ou 8 vitórias consecutivas do São José, lá em São José dos Campos, venceu o São José por 2-1, se livrou do rebaixamento no número de vitórias, né? Até porque as duas equipes tiveram o mesmo saldo de gols, mas foi no número de vitórias, que é o critério de desempate que vem antes do saldo de gols. Então o Sertãozinho aí na Bacia das Almas e de uma forma milagrosa acabou escapando da Bezinha. E essa derrota em casa custou ao São José a liderança, né? O São José aí acabou
na segunda colocação com 27 pontos. E para fechar a primeira fase, o Suzano ganhou do Grêmio Prudente, 2-0. Com esse resultado, o União Suzano terminou na sétima colocação e o Grêmio Prudente ficou ali na quarta colocação, né? Já estava classificado o Grêmio Prudente, então essa derrota aí não teve maiores prejuízos. Passar então agora a classificação e depois eu vou passar os grupos, como ficaram os grupos da próxima fase. Vamos lá, o Marília foi o primeiro colocado com 29 pontos, o São José apareceu na segunda colocação, aliás, o São José apareceu na segunda colocação com 27 pontos, a mesma pontuação do Capivariano, também 27, só que o São José teve uma vitória a mais. Grêmio Prudente e Desportivo Brasil somaram 24 pontos e também 7 vitórias, só que o saldo da equipe de Presidente Prudente era melhor, 16-9 do time de Porto Feliz. O São Bernardo ficou na sexta colocação com 22 pontos, o União Suzano somou 21 e a Matonense fechou ali a zona de classificação com 20 pontos e 6 vitórias. O Bandeirante também somou 20 pontos, mas teve 5 vitórias. Aí o Red Bull Bragantino acabou ainda na décima colocação com 19 pontos, mesma pontuação de Rio Preto e Itapirense. Porém, o Bragantino aí teve melhor saldo de gols que o Rio Preto e uma vitória a mais que a Itapirense. E o Rio Preto, por sua vez, teve uma vitória a mais que a Itapirense, por isso que ficou na 11ª posição. O Votuporanguense, que lutava contra o rebaixamento, foi o 13º colocado com 17 pontos. O Sertãozinho fez 16 pontos e 5 vitórias. E o Barretos acabou fazendo aí 16 pontos e também aí 4 vitórias, né? O Barretos, se tivesse conseguido pelo menos um empate, né? Se tivesse empatado com o Bragantino, teria escapado aí da queda para a segunda divisão, mas é uma queda aí que já vinha se anunciando já há algumas temporadas. E por fim o Audax, né? O Audax aí que somou apenas 2 pontos nas últimas 5 rodadas, terminou na lanterna com apenas 12 pontos em 15 jogos disputados. E agora eu vou passar para vocês os grupos da segunda fase. Lembrando que nessa segunda fase serão 2 grupos com 4 equipes. As equipes jogarão entre si em turno e retorno dentro dos grupos. E os 2 melhores colocados de cada grupo passam para a segunda fase. Passam para a semifinal, melhor dizendo. Então os 2 primeiros colocados de cada grupo passam para as semifinais, onde disputarão os acessos, né? Os dois finalistas sobem para a Série A2. Então colocando aqui na tela como ficaram os grupos. O grupo 2 tem o Marília, o Capivariano, o São Bernardo e também a Matonense. O Marília o primeiro colocado, o Capivariano o terceiro, o São Bernardo o sexto e a Matonense a 8ª colocada. E o grupo 3 tem o São José, que foi o segundo colocado, o Desportivo Brasil o quarto colocado, o Grêmio Prudente o quinto e o União Suzano, que acabou aí ficando na 7ª colocação. Então esse aqui é a formação dos novos grupos aí da Série A3 do Campeonato Paulista. E durante a semana, né, a Federação Paulista vai divulgar aí a tabela, até porque já no próximo final de semana acontecem os jogos da primeira rodada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal, porque a gente vai passar bastante informação aí sobre essa fase decisiva da Série A3. E deixa aqui nos comentários para vocês, dessas 8 equipes, quais as suas favoritas para conquistar o acesso. Deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!